Olá pessoal, na aula de hoje eu iria ensinar vocês uma blindagem super segura, tá? Nesse bolinho e essa linda decoração. Então você vai ter duas aulas em uma. Vamos lá para mais uma aulinha aqui do canal. Tem três maneiras de você estar fazendo blindagem no seu bolo, tá? Tem o modo que você utiliza as guias, que é uma guia embaixo e a outra em cima, e você faz uma tampinha, coloca em cima e a outra embaixo e vai aplicando na lateral e só puxando o excesso, certo? Tem o outro modo que é de preenchimento, que você utiliza o acetato ou uma fórmica do jeito que está aqui, certo? E vai só preenchendo aqui, colocando uma ganache bem líquida. Preenche todo e leva para gelar. Só que eu não gosto muito desse método porque fica muito grosseiro, certo? Fica muito grossa a ganache. Eu prefiro utilizar ou o método de mão livre, que é o que eu irei estar passando para vocês agora, que é o método que você vai aplicando e vai puxando. O mesmo método que você utiliza em chantininho para estar alisando seus bolos de chantininho, buttercream, tá? Esse é o método que eu irei estar passando para vocês agora. Aqui eu já estou com a minha ganache pronta, tá, pessoal? Para essa ganache aqui eu utilizei 1 kg de chocolate meio amargo, cobertura, tá? Tem que ser cobertura meio amarga. E utilizei 100 ml de água. Ela ficou descansando já por um bom tempo, então acabou endurecendo um pouquinho. E também eu estou com o ar ligado, aí agiliza bastante o processo de secagem da ganache. Aí eu coloquei agora só mais um pouquinho da água pra tá amolecendo mais um pouquinho. Porque eu preciso que ela esteja nessa consistência, ó, pastosa, tá? Pra mim conseguir tá alisando o nosso bolo. Pessoal, antes de mais nada, se inscreve lá no canal, deixa teu joinha, que é muito importante pra gente, tá? Pra o canal também tá crescendo. Esse bolo aqui foi o bolo que eu fiz uma outra aula também. Ela já está postada aí no canal, que eu montei ele, tá? Ensinei um processo de montagem, como montar para ficar um padrão total correto de definição de massas e recheio para que fique todos num padrão só. E com esse mesmo bolo eu irei estar ensinando a vocês o processo da blindagem, tá? De ganache. Aqui passa um pouquinho dos excessos do recheio para fora, então é ideal que você dê uma alisadinha com a sua espátula para quando você esteja aplicando a sua ganache não estar dificultando, tá? Então vamos lá. Pega com a sua espátula, começa sempre pela lateral, que é justo o que a gente quer que blinde essas películas do nosso bolo, tá? As películas que ficam soltinhas. A parte de cima não se preocupa agora não, se preocupa com a lateral. Você aplica todinho para depois vir com a espátula, tá? Puxando. Agora aqui eu tenho uma espátula reta e eu venho no ângulo de 90 graus, tá? Puxando o excesso. É como eu falei, pessoal. Aqui o ar tá ligado, então vai secando bem mais rápido e também pra mim eu acho ótimo trabalhar assim com a ligada porque vai secando bem mais rápido. E quando a gente leva para a geladeira ele, então demora bem mais pouquinho tempo na geladeira gelando. Já quando é um local muito quente e você vai trabalhar assim com a ganache, ele demora mais um pouquinho para tá secando. Essa é a primeira camada, então a gente não se preocupa com ela de ficar lisa, não. Porque essa primeira camada é apenas para estar segurando, tá? Tá fazendo a estrutura do nosso bolo e grudando essas películas, como eu falei para vocês, tá? A gente só vai se preocupar a partir da segunda camada. É aqui a gente começa a alisar realmente para o nosso bolo ficar totalmente reto, tá? E liso. Aqui eu puxo de fora para dentro esse excesso. E agora eu irei levar ele à geladeira por mais ou menos 1 minuto, certo? Porque aqui como o ar está ligado, ó, ele já vai agilizando esse meu processo de secagem. Eu irei levar ele na geladeira rapidinho e já retorno com ele pra gente estar aplicando uma segunda camada. Ó, pessoal, aqui eu já voltei, tá?
Foi como eu falei pra vocês, como está climatizado aqui, então agiliza bastante o meu processo de secagem. Eu levei na geladeira apenas por 1 minutinho, ficou até menos que isso, tá? Ele já tá bem sequinho, a nossa primeira camada, como eu falei pra vocês, que é só apenas pra tá grudando as nossas películas do bolo. Agora eu venho com a segunda camada, tá? A partir dessa segunda camada, aí sim que eu tenho que me preocupar em deixar o meu bolo totalmente liso e reto. A nossa blindagem, pessoal, não pode ficar uma blindagem muito grosseira, tá? Até porque quando a gente vai partir, pra não estar dificultando. Mas também não pode ser aquela blindagem muito fininha demais, porque senão nosso bolo não vai ter estrutura de nada. E principalmente se você for estar utilizando em um bolo de andar, se for bolo de andar, tá? Ela tem que ficar com mais ou menos meio centímetro a 1 centímetro de espessura de chocolate, tá? Também não é uma coisa muito grosseira, até porque a gente come bombom, né? E o bombom é duro e a gente não consegue quebrar no dente. Então, por que meio centímetro ou 1 centímetro de chocolate que é macio, que você consegue mastigar ele, tá, pessoal? Porque fica bem cremosa a ganache, não é... é duro, não. Então, tipo assim, tem que se ligar nisso. E principalmente se for em alguns cantos, tem cantos que é bem mais quente que outros locais, tá? Ó, essa segunda camada já vai dando bastante estrutura no nosso bolo. Essa blindagem aqui é o método de blindagem à mão livre, tá? É o mesmo processo que você utiliza para estar decorando seu bolo com chantininho. Então é muito importante para quem vai aprender a blindar um bolo, aprender primeiro nesse método aqui, método de mão livre, tá? Porque com esse método aqui você consegue alisar qualquer bolo. Muita gente vai querer ficar na zona de conforto, quer ficar usando o método de guia. E o método de guia é um serviço assim que é muito, eu não diria preguiçoso, mas tipo, em questão de produção. Se você tem uma produção muito grande, o método de guia, ele agiliza bastante na sua produção, porque ali você faz todas as tampinhas de cima do bolo, tá? E vai só aplicando as ganaches na lateral. É bem mais rápido do que esse método aqui de mão livre, que você vai preenchendo. Mas se você não é produção, tá? É apenas um bolo, eu lhe indico que você vá utilizar esse método aqui. Lembrando que o bolo não pode estar muito gelado. Eu tirei ele da geladeira com 30 minutos antes de começar a ganachear, porque se ele tiver muito gelado, a umidade vai saindo e acaba rachando o nosso chocolate. Esse bolo, ele é 15 centímetros, tá, pessoal? 15 centímetros de diâmetro por 15 de altura. E aqui é no olho mesmo, você vai vendo onde tá precisando de mais chocolate e vai aplicando. Eu irei levar ele na geladeira novamente, pessoal, tá? Pra dar mais uma secada nessa segunda camada. E já volto pra gente estar aplicando a terceira camada, que é a terceira e última camada de finalização, que é a que deixa o bolo totalmente lisinho e todo retinho, tá? Irei tirar essas rebarbas aqui. Levei ele na geladeira, tá? Por 30 segundinhos. Agora vamos tirar essa rebarbinha. E vamos aplicar a terceira e última camada. Faz a parte de cima, tá? É muito importante fazer logo essa parte de cima, porque depois quando seca. E agora a gente vem pra lateral. Agora, com o auxílio da espátula, eu venho retirando o excesso e ao mesmo tempo alisando. Aqui eu tô utilizando, pessoal, um cake board, tá? Daqueles de papelão.
E a bailarina também é de acrílico, aí fica um pouco deslizando. Por isso que eu fico segurando aqui. E aqui é só um processo de paciência. Se tiver assim, aí você aplica um pouquinho. Como eu falei pra vocês, ele pode dar uma rachada que pode ser pela umidade de tempo de geladeira. E eu tirei ele bem mais, tirei com 30 minutos antes, tá? E também pode ser o excesso de recheio ou umidade demais na massa do bolo. Então, quando acontece isso, dele dar uma rachada, com o auxílio do estiletinho, a gente retira, tá? A parte que trincou e vem com o chocolate e preenche. Foi até bom ter acontecido isso pra mim estar explicando pra vocês. Se acontecer isso já quando o bolo estiver coberto com pasta americana, a gente quebra bastante a cabeça, tá? Porque ali o trabalho tá todo perdido, tá? Tem que retirar a pasta americana e vir consertar essa parte aqui do seu processo de blindagem. Não adianta querer colocar enfeite com pasta para tentar cobrir, porque só vai rachar mais, tá, pessoal? Pode acontecer até do bolo se abrir no local da festa. Então, é muito importante que, se acontecer isso, você retire a pasta americana e venha consertar aonde você errou aqui no processo de blindagem. Como aconteceu isso, ele leva na geladeira para secar e aplicar mais camadas aqui. Pronto, pessoal, levei aquela terceira camada na geladeira, tá? Como expliquei pra vocês, que ele deu aquela rachadinha. E a gente vai só preenchendo até cobrir e não aparecer que ele rachou, tá? Aqui ele já está praticamente pronto, eu só irei finalizar a parte de cima e essa parte que deu essa mini rachadura. Aí eu gosto de colocar, pessoal, essa quantidade bem generosa na parte de cima da ganache e deixo ela dar um pouquinho de uma trincada, tá? Secar um pouquinho, porque depois eu vou só retirando o excesso e ela já um pouquinho mais seca fica bem melhor de estar retirando. Aqui em cima ela já deu uma secada, eu venho apenas retirando o excesso. Eu passo a espátula, raspo nessa lateral para tirar esse excesso. Pronto. E aqui já tem, pessoal, tá? Um bolo blindado. Aqui, se for para cobrir com pasta americana, já está ótimo. Só vai deixar secar com o estiletinho mesmo. Eu retiro esse excesso daqui da parte de cima. E como vai cobrir com a pasta americana, não tem importância dele ficar todo lisinho, igual um mármore, tá? Só que não fique com buracos. Porque quando cobrir com a pasta americana, ela mostra tudo. Mas se você for estar fazendo uma ganache cake, que vai ficar assim, o bolo só na ganache exposta, aí eu lhe aconselho você fazer uma ganache mais ralinha. Só pega essa ganache aqui e coloca mais uma proporção de água para ela ficar bem mais líquida e aplica ela bem mais lisinha e vai raspando com a espátula que ele vai ficar bem mais lisinho, tá? Mas aqui já está ótimo para você estar cobrindo com pasta americana. E era isso, pessoal. Eu queria estar passando para vocês como fazer uma blindagem, ó, segura, tá? Pra você estar aí utilizando nos seus bolos. Aqui eu vim passando essa aula pra vocês apenas o modo da ganache, tá?
tá? Mas como eu tenho ganache, eu irei estar fazendo uma decoraçãozinha nele pra estar ensinando aí a vocês também. Eu irei levar ele só um pouquinho na geladeira pra secar essa parte de cima e retorno com ele pra gente estar fazendo uma decoraçãozinha e finalizando o nosso cake. Agora eu irei estar ensinando pra vocês uma decoraçãozinha pra ficar um ganache cake. Aqui eu tenho a ganache que ela já está um pouco mais cremosa. Eu coloquei uma manga de confeitar e um bico 4B, tá? Pra mim tá fazendo aqui o rodapé do nosso bolo. Apenas umas conchinhas, ó. Pressiona e puxa, ó. É como eu falei, pessoal. Eu quis estar trazendo para vocês o método da blindagem. Do jeito que estava aqui, ele já estava pronto para você estar utilizando. Mas como eu tenho ganache suficiente, eu irei estar fazendo essa decoraçãozinha para vocês, que já é uma nova forma de você estar aí decorando o bolo de vocês. Aqui eu tenho uma ganache que ela está mais, ó, ela está cremosa, só que está mais líquida, tá? Tá mais fluida. É justo o que eu quero, que eu irei estar escorrendo aqui na lateral para fazer um drip cake, tá? Essa calda tem que estar bem lisa para que ela caia nesse movimento. Aqui eu tenho uma manga de confeitar e eu cortei. Se você tiver o bico perlê, pode ser o número 3 ou o número 4. Como eu não tenho aqui o bico perlê, eu apenas cortei a minha manga de confeitar na espessura do bico perlê. E eu venho com a minha caldinha. Você pode estar fazendo essa calda com chocolate branco também, fica muito bonito. E aqui eu venho escorrendo. Você pode colocar um maior. Não se preocupa, porque quando eu vou colocar aqui um pouco em cima, então irá ficar todos. Tá vendo a importância da nossa calda? Tá bem fluida, porque os pingos caem bem lisinhos. Ó, se colocar um maior e um menor justo para dar esse efeito, tá vendo? Aqui com o restante eu finalizo em cima e com a minha própria espátula eu passo aqui. Pega do meio e gira para estar fazendo esse efeito na parte de cima. Eu tenho alguns morangos, pessoal, aqui, e eu irei também estar aplicando em cima para estar decorando mais o nosso drip cake, tá? Então aqui eu só pego, ó, alguns morangos. Você pode colocar também brigadeiro, se você tiver. E tá aí, pessoal, nosso drip cake, tá vendo? Simples, todo feito na ganache, mas que fica muito bonito e elegante para você estar utilizando aí na sua festa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa lá seu like, seu comentário. Fiquem todos com Deus.